Deixa eu só voltar no... O ruim da pausa foi isso. Deixa eu só voltar no texto que ele citou de Pedro. Ele trata no verso 10 da consequência da santificação, né? Porém, Pedro tem mais do que o verso 10, né? Por exemplo, o verso 4 ele vai dizer o seguinte. O 3 ele vai dizer, né? Bendito Deus e nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, com muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí vê o que é que ele fala sobre essa esperança. Para uma esperança que é incorruptível, essa esperança ela é sem mácula, imarcessível, ou seja, ela não murcha, ela não se deteriora, ela é reservada dos céus para vós outros. Aí veja a expressão do verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus. Então, o que nós vemos aqui é que essa herança que nos foi dada pela morte de Cristo, ela não é perdida e que nós somos guardados pelo poder de Deus. É a mesma ideia que está ali em Judas 24, quando fala que ele nos livra de tropeços. A ideia de que é um Deus que não apenas coopera para a nossa salvação, mas ele nos mantém salvos. Por exemplo, eu vou quebrar a regra aqui, vou citar Paulo rapidamente, mas Paulo, quando ele abre... Não tem essa regra. Não, regra minha, porque eu evito citar Paulo para me prender aos outros autores, mas Paulo... Ele abre o capítulo 8 de Romanos dizendo o seguinte: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa ideia ele já tratou em Romanos 5, que nós somos justificados, declarados justos mediante a obra de Cristo. E aí tem uma pergunta que se faz: quem é que pode nos condenar? É ele que nos justifica. Foi ele que nos declarou como justos. Quando João vai aprofundar esse debate sobre justificação, justiça, ele vai falar o seguinte: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, há um advogado junto ao Pai. Então, assim, a ideia de aquele que nos justifica e que nos mantém justos diante do Pai está plenamente claro na Escritura. Por exemplo, você vai para Apocalipse, eu vi muita gente preocupado, né? Mas uma vez me perguntaram isso: pastor, e se eu, por algum motivo, sem perceber, eu receber a marca da besta? Se for um cartão de crédito, se for um chip, alguma coisa eu não percebi, eu fui pego de surpresa. Só que antes daqueles que não estavam inscritos no livro da vida receberem a marca da besta, antes a igreja recebe o selo do Cordeiro. Então, aqueles que são de Cristo são selados pelo Cordeiro, e os que não são recebem a marca da besta. Então, é muito claro que Deus ele tem um povo, é muito claro que Deus ele mantém esse povo salvo. Isso é até um problema para o outro lado. Em que sentido? Se Deus elege de antemão, de forma presciente, né? Eu sei que o César vai me escolher, então eu elejo. Mas como é que Deus, em presciência, sabe que você vai escolhê-lo, mas não sabe que você vai abandonar o Evangelho? Se sabe que você vai abandonar o Evangelho, para que elegê-lo? Porque isso inclusive, pode gerar um problema teológico. Em que sentido? O Nicodemos, quando ele está conversando com Jesus em João 3, Jesus diz o seguinte: só discerne de coisas espirituais quem nasceu de novo. Um carnal só discerne de coisas carnais. É exatamente isso que está lá em João 3, que é o que antecede João 3,16. Aí quando ele fala isso, ele diz o seguinte, que alguém só pode dizer sim ou não para o Senhor, de fato, se ele for regenerado. Aí uma pessoa é regenerada e diz não. Aí o que é que acontece com essa pessoa? Ela é uma semi-regenerada? Mas isso não está escrito na Bíblia, pastor. João 3? Não. João 3 está escrito. Mas não está escrito que ele é regenerado antes. Não está escrito isso. Nascer de novo para discernir de coisas espirituais, a salvação é uma coisa discernir espiritual. Coisas espirituais depois de salvo, sim, eu entendo. Mas não pode inverter a ordem do processo. A gente tem que crer primeiro para ser regenerado. Então, foi Jesus que disse, não sou eu. Quem crer será salvo, ou seja, regenerado. Sem crer não tem regeneração. Mas vamos lá, só para concluir o raciocínio e aproveitando a levantada que o senhor deu para eu poder cortar. O que é que acontece? Você tem uma ordem lógica muito clara em João. João, ele abre a discussão com Nicodemos dizendo o seguinte, porque de fato são diferenças teológicas aqui. Eu entendo que a regeneração ela antecede a conversão. Não há conversão se a pessoa não nasceu de novo. Você está invertendo a ordem do trator. Então, mas deixa ele concluir. Sim, aí eu te passo. Eu deixo. Você tem a regeneração, a conversão, a adoção e a justificação. Você tem a ordo salutis ali. E você tem alguém que necessário ele nascer de novo para que ele possa dizer sim ou vamos cogitar a possibilidade do não. Eu não entendo que há espaço para isso. Mas para a pessoa dizer sim ou não, ela precisa, para discernir de coisas espirituais, ela precisa ser espiritual, ela precisa ter nascido de novo, ela precisa ter sido regenerado. Senão ela não entende de coisas, ela só vai entender de coisas carnais.
Jesus, ele é muito 0-1 nesse sentido, né? Calvino fala que até um homem perdido pode entender, um réprobo entende de coisas espirituais, porque ainda há imago Dei na vida dele. Tá, mas não entende para a salvação. Não, mas ele fala que entende. Não, mas é graça comum, não é graça especial. Aí você pegou um texto e... Pastor, mas é graça comum, não é graça especial. Jesus está tratando sobre salvação. Graça é graça, né? Mas são diferentes, o senhor sabe que são diferentes as graças. A graça não, eu gosto de usar esse termo que vocês usam, mas graça é graça. Tá, mas... O que eu estou dizendo para você é que o próprio João Calvino disse que os homens comuns, os perdidos, entendem algumas coisas espirituais. Mas por quê? Paulo vai responder essa questão em Romanos 2, dizendo que entende porque a lei foi posta no coração dele, faz parte da lei natural, faz parte da imago Dei, do conhecimento inato. Ele por exemplo, Caim ainda não tinha a lei e sabia que matar irmão era um pecado. Pois é, Caim era caído, pervertido, e Deus conversou com ele. Caído e pervertido. Mas Deus conversa com vários ímpios na Bíblia. Então, está respondida a questão. Não, mas isso não o torna eleitos. Eles não foram salvos por causa disso. Eu conheço ateus que sabem a Bíblia de cor. Mas você acabou de confirmar para mim que Caim, caído, pode ter discernimento espiritual e conversar com Deus. Ele conversou com Deus. Mas não pode para a salvação. Porque a discussão da graça comum e a graça especial. Mas você sabe muito bem que no calvinismo não existe isso. O pastor sabe disso, que está tudo determinado. Não é só para salvação. Mas eu queria que o senhor terminasse, depois eu vou entrar com uma outra questão aqui. Pronto. Aí a gente chega, talvez, no grande texto arminiano, que é Hebreus 6. Hebreus 6, na verdade, ele trata de uma situação tão hipotética que ele fala que é impossível. E eu posso sair daqui e concordar que é possível perder a salvação se o texto todo for cumprido. O que é que o texto diz? Se a pessoa perde a salvação, ela jamais obtém novamente. Porque para que ela tenha novamente a salvação, Cristo precisava morrer novamente pelos pecados dela. Isso é uma vergonha contra a cruz. Hebreus é claro sobre isso. Ali é uma situação hipotética que ele fala. Mas se o senhor admite, então, se o senhor admite isso, o senhor volta, o senhor crê. Então... Não, eu não admito porque eu acho que não há possibilidade de perder a salvação. Mas o impossível é o contrário do impossível que o senhor colocou. Não, ele usa 2 vezes a impressão impossível, a minha mente pode estar falhando aqui, mas 2 vezes ele usa e ele trata do começo ao fim de uma situação que é hipotética. Ele vai tratar da situação, se isso acontecesse, aí a conclusão dele não poderia ser salvo novamente porque ele teria ido para a perdição. Só para concluir a questão da vigilância, né, foi usado esse termo pelo ouvinte, a vigilância, ela não é um meio para a salvação para nós, ela é uma manifestação de salvação. Alguém uma vez diz, uma vez salvo, salvo para sempre, é uma desculpa para pecar. Irmão, se o cara foi regenerado e está guardado pela mão do Senhor e crê que Deus o elegeu de antemão, independente do lado, ele não vai pecar. Ele não vai pecar, não. Ele não vai viver, cair em pecado. Ele não vai viver como perdido. Fora da santificação. Aí eu escuto o senhor falando isso, deixa eu só concluir. Eu escuto o senhor falando isso, dói meu coração. Esse é meu problema com os debates. Eu li a Instituta. O Calvino fala que uma pessoa pode estar caída, vivendo como um degenerado. Se ele for um eleito e morrer ali, ele vai ser salvo. Aí eu escuto o senhor falando assim, eu até te dou a palmatória, eu até acho bacana. Mas eu li Calvino. Então a questão o Calvino, ele não disse a verdade, então? Mas tem um porém na fala do Calvino. Eu também já li as Institutas, inclusive. Eu cataloguei elas. Eu li aquela comentada pelo Emerson, tem que eu vi que o senhor tem também. Eu tenho também. Pronto. Me explica para mim. Eu faço a coleção das Institutas. Eu só não tenho uma na língua portuguesa que é tão antiga que ela é caríssima para comprar. E eu queria que o senhor não me levasse a mal, mas para mim aquilo me parece um outro evangelho. Então, mas vamos lá. Ele trata de uma questão, de uma situação, certo? Alguém... O ruim é porque a teologia sempre vai tratar de situações hipotéticas. Não, ele afirma. Ele afirma. Ele faz a mesma coisa que o Franklin Ferreira fez e o Dr. Nicodemos disse. Nem mesmo o suicídio pode tirar a salvação de alguém, a eleição de alguém. Então, quer dizer, essas questões, vocês precisam combinar essa questão. Porque eu veja, vocês têm que falar o seguinte, nós não usamos a Instituta, ela é passada, o que vale é Dort, o que vale é a confissão de Westminster, porque eu escuto vocês falando, e aqui eu estou falando vocês, não que não sejam meus irmãos, não é isso que eu estou falando. O vocês aqui é porque eu estou falando calvinistas. Eu escuto, eu vejo que eu falo, que bonito, mas o Calvino falou diferente. Eu fico em casa, eu não consigo mais ouvir os debates, porque dói meu coração, pastor César. Então vamos lá, mas o Calvino, o senhor colocou a questão do cara viver de forma degenerada e no final ele ser salvo. Mas tem um porém aqui. O Calvino diz que não há pecado. A pessoa pode estar na pior promiscuidade. Ele não vai ser reprovado porque ele está eleito. Mas tem um porém aqui. A visão de Calvino é a seguinte. Se o cara, por exemplo, pegar César como exemplo, que é o do meio aqui, né? O mediador. César está aqui, viveu uma vida dissoluta, até cresceu na igreja, viveu na igreja e tal, mas viveu uma vida dissoluta. Para nós calvinistas, ele pode até ser um eleito, mas ele não foi regenerado.
E ele pode Ele é eleito sem ser regenerado. Não, ele é um eleito. Calvino não fala isso, ele fala é um que eleito de antemão. Calma, ele é um eleito de antemão. Mas ele não é regenerado ainda. Pode ser que no último momento da vida dele, ele seja regenerado pelo Senhor, sendo ele eleito. Essa hipótese, pastor. Não, o Calvino fala de um regenerado, alguém que está dentro da igreja, vivendo uma vida santa. Aí ele sai da igreja, vai para a vida, cai no mundo, morre no mundo, ele afirma que nada tira a eleição do cara. É isso que eu estou falando. Há uma incongruência na sua fala, que eu até acho legal, bacana a sua frase, mas o que o Calvino fala não é isso. Então o senhor tem que falar para mim aqui, não, pastor João Flávio, ó, pega o que dá para pegar do Calvino e deixa o resto para lá. Pastor, agora não há como, no leito de morte, alguém ser alcançado pelo Senhor, sim ou não? Não, mas não é isso que Calvino fala. Sim, não. O ladrão sim, da cruz viveu eu sou arminiano, creio nisso, mas a questão não, o calvinista também crê nisso. Calvino não fala isso. Esse é o problema. Agora,